Comunicação, a chave para os bons relacionamentos, aqui e agora. Amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, novamente de Aracaju, a nossa capital do estado de Sergipe, pastor Valdo de Santorinho, trazendo mais um quadro Comunicação. Meus queridos irmãos, gostaria de falar dentro desse quadro Comunicação, que é a arte do bom entendimento. Nosso relacionamento se mantém pela comunicação, cada um se expressa da sua forma, no seu linguajar, da sua maneira de ser, dentro da sua cultura, regionalismo, Nordeste, Sul, toda a região centro-oeste do país, no estrangeiro, cada um, há uma comunicação. Nós, os seres humanos, fomos criados para nos interagir, ter interação um com os outros, conversar, se entender. Quem não fala, que não consegue falar, se comunica por gestos. A comunicação é vasta, ela é feita pela verbalização, não importa a língua, não importa a cultura, não importa a posição social, econômica, financeira, ou a comunicação é feita por escrito, gravada, como estou fazendo aqui neste momento. E nós nos comunicamos, e o que eu quero focar no quadro Comunicação nesta ocasião é o ruído na comunicação, a questão da pronúncia das palavras, a pronúncia perfeita, articulação, é a devida clareza, objetividade quando você pronuncia uma palavra, quando você expõe uma frase, você que prega, você que dá testemunho, você que é professor de escola dominical, talvez você não consiga ter, e é cabível que você não tenha uma cultura e use a sua linguagem popular, não é isso que eu estou fazendo, mas você falar claramente a questão de ser claro, de ser objetivo, de pronunciar corretamente na sua linguagem a palavra. Há um episódio na Bíblia Sagrada muito interessante, no livro de Juízes, capítulo 12, versículo 6, quando Jefté foi pelejar contra os eframitas. E ele convocou então os homens de Gileade para essa batalha com ele. E eles foram. E os gileaditas venceram juntamente com Jefté a batalha. E então eles usaram, os homens de Gileade, uma estratégia, uma maneira de pegar os eframitas. Os eframitas, eles tinham dificuldades de pronunciar, de articular, de falar determinadas linguagens. Como você tem visto, há pessoas que têm dificuldade de falar determinadas palavras. Você diz uma vez, duas vezes, e ela tem dificuldades. Isso cria problemas. O que eu quero dizer, abrindo um parênteses aqui, é que você procure ter uma melhor comunicação, procure melhorar. Eu quero aqui um exemplo claro, abrindo dentro do parênteses. Tenho visto pessoas que quando vão pregar, quando vão dar um testemunho, quando vão falar à frente de uma igreja, a pessoa vai ler um versículo, 2, 3, um trecho da palavra de Deus, e na leitura que faz do texto, a pessoa quebra o raciocínio, a pontuação do texto, vírgula, ponto e vírgula, interrogação e etc. A pessoa interrompe com termos
que é para glorificar o Senhor. Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Tudo bem, mas não cabe na hora da leitura da Santa Palavra de Deus, porque você está lendo um versículo e aí você interrompe com adoração, louvor. Isso quebra o raciocínio, isso dificulta a pronúncia, dificulta o entendimento. Nesse caso, fechando parênteses, nesse caso de Jefté, que foi lutar com os eframitas, eles usaram uma técnica, uma estratégia de guerra, ficaram num determinado local, no val, e todos os eframitas que ali, todas as pessoas que ali passavam, tinham que pronunciar a palavra Shibolete, Shibolete com CH, Shibolete. E os eframitas tinham dificuldades de pronunciar, de articular o CH, Shibolete. E então eles pronunciavam Si, S-I, Sibolete, Sibolete. E quando eles viam, descobriam o pessoal de Gileade, que aquela pessoa era um eframita, pela pronúncia se identificava, pela articulação se identificava, eles eram mortos. Foi uma estratégia usada por aquele pessoal lá no capítulo 12 de Juízes, do versículo 1 até o versículo 7. Isso eu estou lhe mostrando esse texto sagrado, que é a base do nosso comentário, como exemplo para nós. Não quero que você seja obrigado a pronunciar igual a mim, a outro, a falar da mesma maneira, mas a colocação. Há problemas. A Bíblia diz, um texto muito conhecido no livro de Provérbios, capítulo 18, 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. Aquele que ama comerá do seu fruto. A morte e a vida. Quando nós pronunciamos, pode ser, talvez, eu quero dizer de maneira involuntária, não é proposital. Você pronuncia com alguém, diz alguma palavra, essa palavra é profética. Você diz alguma palavra com alguém e essa palavra, você não teve a intenção de ferir, de magoar, de ofender, de denegrir aquela pessoa, mas pela pronúncia que você deu, pela articulação, pela colocação, que não foi clara, a pessoa entendeu diferente. Já falei isso aqui há poucos minutos atrás. A Bíblia diz também em Provérbios, lá no capítulo 13, versículo 3, que o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas que no muito que abre os lábios tem perturbação. A pessoa que muito fala, olha, quem muito fala erra. Há pessoas que estão, desculpe, tagarelas por natureza, que fala, como diz o outro, pelos cotovelos. E essas pessoas que falam demasiadamente, há uma probabilidade dessas pessoas cometerem erros, dessas pessoas falarem o que não deve, dessas pessoas pronunciarem palavras torpes, palavras sujas, palavras que não têm edificação, palavras tolas, palavras mundanas. Pronuncia determinados termos que às vezes a pessoa não sabe nem o que é aquele termo, o que é que aquela palavra significa. Então é muito importante que nós tenhamos essa vigilância, ser claro, ser objetivo na colocação de nossas palavras. No livro ainda de Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 4, versículos 5 e 6, ele diz: andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo, e dizendo que as palavras da vossa boca
que as palavras da vossa boca seja sempre agradável e temperada com sal, para que saibais como convém a responder a cada um. Aqui fala, no caso, de uma resposta branda. A palavra sábia para a resposta. Mas também cabe aqui nesse texto, você se pronunciar corretamente. Quantas vezes, numa mensagem, uma pregação, no ensino, numa palavra nossa, nós colocamos uma palavra com a pronúncia errada. É o caso ali, que era Shibolete, o termo correto, C-H-I, Shibolete, Juízes 12, 6. Eles tinham dificuldade, dizia S-I, Sibolete. Trocavam as sílabas, a pronúncia, a dificuldade. Eu estou citando esse texto como exemplo de nós termos vigilância com as nossas palavras. Primeiro, tanto com a maneira clara de dizer, objetiva, você entendeu, você compreendeu, será que eu fui claro? E segundo, ter cuidado com a nossa língua, porque a Bíblia diz que o poder de vida, palavra de vida e palavra de morte estão no poder da nossa língua, da nossa verbalização, ou da nossa escrita, ou de toda qualquer expressividade nossa do ser humano. Então, nessa ocasião, fechando, não sei se fui claro no meu comentário, é que nós tenhamos muito cuidado na hora de você falar. Lógico, tem dificuldade, regionalismo tem. Você conversar com gaúcho, nós nordestinos, vamos ter determinadas dificuldades, porque há determinadas coisas que lá se chama X, quando aqui se chama Y. Na Bahia, na própria Bahia, aqui no Nordeste, já tem essas mudanças. Então, você pode chegar em algum lugar e pedir uma determinada coisa, fora desse estado, lá no sul do país, no Sudeste, São Paulo, Rio, no Centro-Oeste, ou na região leste, Centro-Oeste, na região norte do Pará, no Amazonas, e aquela mesma comida, por exemplo, tem uma pronúncia diferente, tem uma denominação diferente. Então, quando eu sou claro naquilo que eu peço, se eu não sei, pergunto a alguém, para evitar prejuízos, evitar dificuldades na comunicação, porque a comunicação, para ela ter sucesso, para que ela seja bem entendida e você seja bem sucedido naquilo que você quer, você necessita ser claro, ser objetivo, pronunciar direito as palavras. Não importa se você, não estou dizendo aqui que você seja culto, não, mas tenha cuidado na colocação de cada termo, na leitura da palavra, quando vai ler em público, quando você vai pregar, quando você vai falar, porque isso é bom, é agradável a Deus, edifica você, glorifica a Deus que está no céu. Muito obrigado, procurei da melhor maneira expressar nesse sentido de boa pronúncia, para que a nossa comunicação sejam claras diante do próximo.